queria saber da tua opinião, com todo esse histórico, né, e juíza, né, a sua visão desses 2 artigos que eu separei para a gente dar o início ao nosso bate-papo, que é o artigo 1º da Constituição Federal, que versa sobre a soberania, sobre cidadania e a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, e parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente no termo dessa Constituição. Só para encerrar, o artigo 5º, né, que fala sobre homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição. Eu acho que isso resume bem, né, o artigo 5º. Para você, juíza, o que representa a Constituição Federal, esses 2 artigos que eu falei, e qual que é a sua opinião sobre tudo isso que tem acontecido, né, ultimamente no Brasil? Não sei no mundo, né, mas pelo menos no Brasil, essa guerra. Sim. Isaac, a Constituição Federal é um documento muito importante, como todo mundo sabe, né? É a lei mais importante do país, né? Que organiza o Estado brasileiro, né? Não o Estado, Estado como unidade, mas o Estado como país. Organiza a forma pela qual o poder vai ser exercido, quem exerce, como exerce. E aí vem o artigo 5º, né? Que fala todo poder emana do povo. Mas o que acontece? Eu queria voltar um pouco antes da Constituição. Sim. A Constituição de 1988, mas o Brasil já existe, né, já muito antes disso. Sim. E já existia antes de 1500, que é a data fixada, né, historicamente como a data em que o Brasil foi invadido, né, foi descoberto, entre aspas, foi invadido. Então, ali eu acho que a soberania ela já cai por terra quando você pensa que estabeleceu-se ali, tomou-se a terra, né, invadiu-se uma terra, né, um espaço que era já pertencente a um grupo que aqui vivia pacificamente, e passou a se dizer que aquele país, então, aquela terra era deles, que era, né, como se fizesse ali nem um uso capião, né, foi uma invasão mesmo. Então, aí a soberania já cai por terra quando você fala de soberania dos povos indígenas, que nunca foi observada, né? E aí outros vários fatos históricos que aconteceram, né, na constituição do que chegou hoje como Brasil, né, que realmente enfraquece e deixa ali alguns buracos, né, algumas lacunas dentro dessa construção. O povo negro foi sequestrado e explorado economicamente aqui com mão de obra, né, gratuita por mais de 300 anos. Então, tudo isso, eu acho que faz com que o Brasil já tenha ali alguns erros que maculam a existência do país já desde o seu início, desde a sua invasão. Né? Desde a sua invasão, a forma como ele se formou, como ele se estruturou com mão de obra escrava, quando não interessava mais a mão de obra escravizada. Então, traz-se os europeus, né, asiáticos também vieram, mas principalmente de início os europeus, para substituir essa mão de obra escravizada, e também numa tentativa de eugenia, né, de fazer com que a população, de uma certa forma, quando eles viram que o número o contingente da população negra já era muito grande, somado à indígena também, né, a população não branca, então traz-se mão de obra da Europa para tentar aí clarear, né, uma estratégia, né, de eugenia, que era uma estratégia já utilizada na época na Europa, principalmente na Alemanha, né, o país que eu vivo hoje, para que o padrão branco, eurocêntrico, ele sempre prevalecesse. Pensando nisso, e que a gente tem hoje, então, uma Constituição, né, que foi promulgada em 1988, aí depois de décadas de ditadura, o que eu posso te falar é que, formalmente, quando você lê a Constituição brasileira, é um documento muito bonito, que parece realmente muito perfeito, mas você vê vários problemas que vão acontecendo ali ao longo dos capítulos e que
que desaguam também numa situação que a gente se encontra hoje, principalmente uma situação política que não favorece a democracia, que é um princípio basilar da população, da Constituição. O Brasil é um país democrático, né? Mas essa democracia ela é fragilizada por vários fatores e fatores que são anteriores à Constituição. Então, como é que você consegue dizer que todo poder emana e é exercido em nome do povo quando o povo não se vê nesse poder? Quando o povo não está no poder?